Hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 fatores importantes que toda mãe precisa saber sobre refluxo. Então, se o seu bebê está apresentando refluxo, se o seu bebê tem refluxo, você precisa saber dessas informações para isso poder ajudar o seu bebê da melhor forma possível. Então, são informações básicas, mas relevantes demais, que eu tenho certeza que vão fazer muita diferença para ajudar o seu pequeno que está com essa dificuldade digestiva, que está com esse problema, que está causando aí alguns transtornos que eu sei que estão acontecendo na sua casa. Dificuldade para dormir, dificuldade na hora da amamentação, dificuldade para ficar deitado, aquele bebê que se irrita, chora constantemente. Então são fatores que eu vou trazer aqui para vocês como um sinal de alerta, para poder ajudar vocês aí a melhorar condições de funcionamento do corpinho do bebê de vocês. Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez uma live minha, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu tenho um objetivo, que é ajudar bebês do Brasil inteiro a ficarem livres das dores de cólica e refluxo sem precisar usar medicamentos para isso. Então, como eu falei, fiquei à vontade para tirar dúvidas, mandar suas perguntas aqui, que eu vou respondendo assim que possível. Vamos lá, gente. Então, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre o refluxo hoje, tá? Como eu falei para vocês, um assunto muito pertinente, muito importante. Vocês sabem que refluxo tem aquela famosa confusão em relação às cólicas, como eu falo para vocês. Então, o sintoma mais famoso são as cólicas, mas muitas vezes o bebê está sofrendo de refluxo, tá com dor por conta do refluxo e ainda ninguém falou isso para você, ninguém levou aí essa informação para você, mas eu tô aqui para te ajudar, para trazer esse conteúdo e essa informação importante que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então assim, vamos começar logo pelo primeiro fator, que é um fator muito importante aí sobre o refluxo, tá? E o que acontece? O primeiro fator: não acontece melhora espontânea de refluxo sem que você tome uma providência. O que eu quero dizer com isso? Uma providência de medida corretiva sobre aquilo que já está instaurado no corpo do bebê e uma providência de medida preventiva. Então, o bebê pode estar apresentando sinais de refluxo, ele pode estar sofrendo com alterações. Se você não corrige aquilo que está causando o refluxo dele, ele não consegue melhorar. Se você não entra com técnicas ou estímulos preventivos para que ele não tenha mais sinais de refluxo, ele também não vai melhorar. Então, acreditar que manter o bebê da forma que ele está por 3 meses, porque a partir dos 3 meses aquilo vai melhorar, o sistema dele vai ficar mais maduro, como muitas pessoas provavelmente te falam, é um acreditar ali numa coisa que realmente pode não funcionar, uma coisa que pode levar o seu bebê a ficar sofrendo ainda mais. Então, se você não corrige aquilo que está causando o problema, ou se você não previne aquilo que pode causar o problema, o bebê vai sim continuar sofrendo com refluxo. Então, é um fator muito importante, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, porque sempre que eu abro uma possibilidade de caixinha de dúvidas lá nos stories, vocês sempre perguntam: o refluxo melhora com 3 meses? É verdade que com 3 meses o refluxo passa? Que o corpo do bebê vai estar mais maduro? Que o sistema dele vai estar mais maduro? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, que esse assunto já chegou para você, que o organismo do bebê é imaturo, que com 3 meses ele vai melhorar. Realmente acontece, o organismo do bebê é imaturo, ele está num processo de desenvolvimento, num processo de muito aprendizado de funcionamento de todo o sistema dele. Mas é errado da gente deixar o bebê sofrendo até 3 meses acreditando que isso vai passar. Eu tenho aqui muitas mamães que me acompanham que fazem perguntas de bebês com 4, 5, 6, 7, 8 meses que ainda estão sofrendo de refluxo. Provavelmente esse bebê tem alguma alteração mais intensa que está causando esse problema de refluxo. Pode ser um torcicolo, pode ser uma assimetria craniana, alguma tensão maior no corpo, e isso pode estar favorecendo esse sintoma. Ou pode ser que essa mãe está constantemente fazendo atos ali com o bebê que podem estar favorecendo esse refluxo ainda. Evitando ali, não tendo cuidados na hora de carregar, na hora de manusear o bebê, horário correto de fazer uma troca de fralda. Existe tudo regradinho, tudo certinho para isso, para a gente prevenir que o bebê sofra com isso. Então esse é um fator muito importante, acreditar que essa melhora espontânea vai acontecer sem que você previna ou que você corrija algo que já existe,
já caiu por terra. Então não acredite nisso. Então ou você precisa prevenir, entrar com técnicas preventivas ou de correção, para corrigir um problema que já está instaurado. A grande maioria dos casos, o que acontece? Quando as mães se preocupam ou ficam mais alertas em relação a sinais de refluxo, é quando o bebê já começou a apresentar sintomas. Então, a gente entende que o problema já está instaurado ali. O bebê já tem alguma alteração no corpo que está causando esse sintoma, que está causando essa alteração. Como eu falei, seja um torcicolo, uma simetria craniana, alguma tensão corporal, algum desequilíbrio de funcionamento do corpo do bebê já existe. E aí ele está apresentando todos esses processos. Então, muitas vezes, nesses casos, entrar só com medidas preventivas não resolve, porque você precisa fazer estímulos de correção, precisa aplicar técnicas, massagens de correção para melhorar essas condições de funcionamento do corpo do bebê. Por isso que eu falo para vocês que esperar até os 3 meses, acreditando que vai melhorar milagrosamente, não vai acontecer. Sinto muito informar e a gente tem que promover para o bebê uma melhora, tem que fazer aí alguns estímulos para ajustar todo o funcionamento do organismo do bebê. Ó, a Castro Leinha me perguntou aqui, cite algumas técnicas preventivas, coisas preventivas que você pode fazer, mas como eu falei, muitas vezes não vai resolver o problema, porque se você percebe que o bebê tem refluxo, provavelmente ele já tem uma sobrecarga instaurada. Essas técnicas preventivas, elas vão entrar auxiliando a correção daquele problema. Então, para você melhorar um refluxo de verdade, você tem que corrigir o torcicolo, melhorar a simetria, melhorar as tensões. Então, essas preventivas, elas são auxiliares para que o bebê se mantenha tranquilo. Por exemplo, manter o bebê elevado depois de mamar, coisas que eu sempre posto para vocês, não bater nas costas do bebê na hora de arrotar, não tem necessidade nenhuma de dar o tapinha nas costas do bebê. É uma região muito sensível, relacionada a uma inervação importante ali do bebê, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, e esse sistema nervoso autônomo, quando hiperestimulado, pode fazer esse bebê vomitar, então não tem necessidade de bater nas costas do bebê. O ato de trocar a fralda logo depois de mamar também é um problema que poderia ser prevenido. Então são várias questõezinhas que vocês vão ajustando ali de forma preventiva. Só que só a prevenção sozinha não resolve, como eu falo para vocês. Então tem quem se engane em acreditar que mantendo ali técnicas preventivas vai conseguir deixar o bebê livre de refluxo. Só que aí esse bebê já está com torcicolo, ele já pode ter um torcicolo que aconteceu durante o parto ou ali logo depois do parto por conta de uma posição viciosa que ele ficou, uma pressão excessiva que ele sofreu ali dentro do útero. Então muitas vezes o bebê nasceu de parto normal e acredita-se que foi tudo maravilhoso, só que depende do tempo que ficou em trabalho de parto, do tempo que foi esse expulsivo, do tanto de pressão que a cabeça desse bebê sofreu ali durante o parto, de compressão que existiu no pescocinho, tudo isso pode ter favorecido um pouco de tensão. E às vezes a gente acredita que tensão muscular tem que ser aquela tensão forte que o adulto sofre. No bebê não, a gente tem que pensar que no bebê é tudo diferente. Então, no bebê, pequenos estímulos ali podem causar tensões musculares. E aí, essa tensão muscular pode favorecer para que o cabecinha do bebê comece a tombar quando ele está deitado. E você começa a perceber que o seu bebê, quando você coloca ele deitado, ele só fica de um lado. E aí, ele fica de um lado e roda para o outro. E aí, isso favorece para que a cabecinha dele comece a ficar com uma assimetria. E aí vem mais um problema associado. Então, o bebê já está com torcicolo e uma assimetria. Então tem que corrigir isso, tem que entender essa sobrecarga do corpo do bebê para poder ajudar, para poder melhorar esse sintoma. Então só as técnicas preventivas sozinhas não funcionam quando esse bebê já tem uma sobrecarga. E aí a gente entra com esse estímulo de melhorar todas essas questões que estão causando ali essa sobrecarga do corpo do bebê, e o melhor de tudo, sem precisar usar medicamento, porque, como eu falo para vocês, o medicamento ele vai trabalhar o sintoma, só que se o bebê tem um problema no pescoço, o medicamento não vai resolver isso. A gente tem que entender o que está acontecendo com esse bebê para poder ajustar. E aí sim, esse problema vai ser resolvido. Aí sim, vai acontecer a cura sobre o refluxo, que muitas mamães me perguntam, é possível curar o refluxo sem medicamento? É muito possível. As mamães do meu método são prova disso, que é possível curar sem precisar dar medicamento. Você resolve o problema que está causando ali aquele desconforto do bebê e todos os sintomas vão embora. Outra questão muito importante que eu recebo
diariamente nas caixinhas de perguntas lá, tá? O segundo fator importante. A preocupação com o refluxo não deve ser só em relação ao peso, gente. Então, as mães perguntam, nossa, mas o meu filho está ganhando peso, ele tem refluxo, mas está ganhando peso, eu devo me preocupar? Sim, deve se preocupar. Por quê? Nem sempre o bebê de refluxo vai estar tendo perda de peso. Então, por isso que esse é o segundo fator importante que serve como alerta para as mamães. Não adianta você acreditar que só porque o seu bebê está tendo um bom ganho de peso, que está tudo bem, que ele não está sofrendo com aquilo, que ele não está sofrendo algum desconforto, que aquele refluxo não está causando alguma alteração para ele. Porque o que acontece? O bebê que tem refluxo, ele tem uma frequência de mamada muito mais intensa do que um bebê saudável. Então você observa que o bebê começa a mamar numa frequência muito intensa. Às vezes, a cada meia hora, cada uma hora, tem bebê que não sai do peito. E isso, claro, que num excesso de mamada, ele vai conseguir ganhar peso. E aí que você se engana, porque o bebê está ganhando peso, tá tudo bem, ele está vomitando, mas está tudo bem, o ganho de peso está ok. E aí que vem o problema, porque o bebê que ganha peso em excesso e ultrapassa aquela linha dentro do esperado, aquela linha que o médico marca ali todo mês no exame de avaliação na consulta, quando ele passa daquela linha, isso pode ser um sinal de alerta também, porque esse bebê está ganhando mais peso do que o esperado. Por que ele está ganhando mais peso do que o esperado? Porque ele está mamando demais, e ele está mamando demais para suprir um desconforto que ele está apresentando. Porque eu sempre falo para vocês, quando o bebê tem refluxo, ele mama para aliviar a queimação, ele mama para aliviar aquele desconforto. Então ele está constantemente mamando, claro, está vomitando, às vezes uma quantidade não tão grande, mas causando desconforto para ele e mamando, leite entrando ali constantemente. Então ele acelera um pouco o funcionamento do metabolismo dele, acaba ganhando esse peso pelo excesso de mamada. É aquele bebê que não sai do peito por nada. Então ele ganha peso sim, só que da mesma forma ele está sofrendo com refluxo. E aí não dá pra gente acreditar que isso é uma coisa normal e ficar tranquilo só porque o ganho de peso tá bom. Não, a gente tem que entender que o bebê ele vai ter algumas regras. Eu sou a favor da livre demanda também, só que a livre demanda, a gente observa que o próprio bebê cria períodos de regra. O próprio bebê cria uma certa rotina. Então, para a gente observar ali um período bom de digestão do bebê, um período bom entre as mamadas, cada 2 horas e meia, depende muito da produção de leite da mãe também, mas o bebê começou a mamar a cada 1 hora, aquele bebê que não sai do peito por nada, aí tem alguma coisa errada que a gente precisa intervir, precisa entender para poder corrigir. E o terceiro fator importantíssimo, que eu diria que é uma das perguntas que eu mais escuto. Que eu mais leio, no caso, né? Quando eu abro as caixinhas de pergunta. É normal o bebê vomitar? Dói? Será que dói? Gente, não é normal. Imagina, é o que eu sempre costumo colocar de exemplo para vocês. Imagina você, como adulto, cada refeição que você faz, você vomitar. Cada refeição que você faz, você vomitar. Isso para mim não é normal. Eu, como ser humano, não vejo isso como normal. Não gostaria de vomitar em todas as minhas refeições. Isso gera um desconforto. Vocês sabem que quando a gente tem estímulo de vômito, a gente fica dolorido, a musculatura fica dolorida de toda a nossa região abdominal, torácica também, peito aqui, a garganta. A gente fica com desconforto de queimação, porque existe um suco gástrico dentro do estômago que ajuda a fazer digestão, um líquido que ajuda a digerir o alimento. E esse líquido às vezes volta. Então causa uma queimação na garganta, uma queimação na boca, a gente fica com a boca ácida. Então isso constantemente voltando para o bebê ali em todas as refeições, isso não dá para ser considerado normal. Então, quando o bebê está com refluxo, quando ele está tendo uma volta de leite, é porque está voltando aquela refeição que ele acabou de consumir. Então a gente tem que entender que a amamentação é a refeição do bebê, é o alimento dele. Então, não é porque é um líquido que ele está tomando, não é porque ele tem um sistema, digamos, que não é tão maduro, como dizem, que esse bebê vai ter que vomitar porque é um líquido. Não,
esse bebê está vomitando, provavelmente para dar um alerta, é um sinal de que tem alguma alteração, algum problema acontecendo com ele. E aí isso causa dor, sim, causa desconforto. Assim como para o adulto causa essa queimação, para o bebê também. Por isso que o bebê depois que vomita fica irritado, por isso que o bebê depois que vomita fica às vezes roçando o rostinho porque ele está tentando fazer um alívio daquela queimação. Por isso que o bebê que vomita às vezes tem problemas de respiração, porque às vezes esse vômito faz acumular sujeirinha no nariz. Por isso que esse bebê que vomita às vezes soluça, porque entra em desequilíbrio total de todo o funcionamento do sistema digestivo desse bebê, afetando o músculo diafragma, que é o músculo respiratório, e dando estímulos de soluço. Então são vários fatores que fazem com que o bebê sofra nesse período e que ele fique desconfortável, por isso que ele não acalma, por isso que ele não relaxa. E aí o que acontece? Ele pede peito de novo. Por quê? Porque mamando ele tem um alívio daquela queimação, é como se o leite servisse de limpeza da garganta dele. E aí o que acontece? Entra num ciclo. E esse ciclo fica sem fim. Então ele vomita, mama de novo para aliviar, daqui a pouco ele vomita de novo, mama de novo para aliviar, daqui a pouco ele vomita de novo e mama de novo para aliviar. E esse ciclo nunca termina. E aí o que acontece? O bebê ganha peso, tá tudo bem, mas tá vomitando, tá tendo dor, então não tá tudo bem. Então tem alguma questão ali que precisa ser resolvida. Precisa de uma atenção, precisa de um entendimento sobre o que pode estar acontecendo, de uma observação importante sobre esses sintomas. O bebê vai mostrar para você, com esses sintomas, que tem alguma alteração, tem alguma coisa errada. O bebê chora ou porque está com fome, ou porque tem dor, ou porque tem alguma coisa incomodando ele. Seja uma roupa apertada, seja uma posição que não está favorável, seja um barulho, um ambiente que ele não está gostando. Se o bebê está chorando, é porque tem alguma coisa irritando ele, tem alguma questão que está influenciando nisso. Senão o bebê fica tranquilo. Os bebês que têm o refluxo corrigido, que têm a causa do refluxo corrigida, são bebês que ficam tranquilos. Semana passada mesmo, acho que foi semana passada ou essa semana, uma das mamães me mandou uma foto lá no grupo do bebê dela sorrindo. Ela falou que acho que nunca tinha visto ele sorrir ainda, desde que ela tinha começado dentro do acompanhamento online. Ela ainda, até esse momento, ela não tinha visto o bebê dela sorrir. E para ela isso foi uma realização, porque imagina uma mãe que vê o bebê chorando, constantemente com refluxo, com cólica, com desconforto, o bebê irritado, e aí de repente, quando o bebê melhora, ela até se assusta, uma grata surpresa ali do bebezinho sorrindo. Acho que ela talvez nunca tinha visto a expressão dele sorrir. Imagina o quanto isso é gostoso para uma mãe. Você vê que o seu filho está sorrindo, que ele está bem, que ele não está sofrendo com aquela dor, com aquele desconforto. Então é esse o objetivo desse entendimento. Por isso que eu pego tanto nessas teclas para vocês, por isso que eu falo tanto sobre esse assunto, porque não é legal deixar o bebê vomitando, deixar o bebê sofrendo com essas dores, acreditando que isso pode ser normal. Então é uma das perguntas que eu mais recebo. Tenho certeza que eu não consegui abrir ainda, eu abri uma caixinha hoje para vocês, eu ainda não consegui responder tudo pela minha correria do dia, mas terminando a live eu vou responder e eu tenho certeza que vai aparecer alguma pergunta lá. É normal o bebê ficar vomitando tanto tempo? É normal o bebê não sei o quê? É assim, gente, é assim que vem as perguntas. Se é normal. Não é normal. Se coloca no lugar do bebê. Se fosse com você, vomitar, ter dor, ter cólica, você consideraria normal? Não é normal. Se a gente sabe que existe uma forma de corrigir, existem bebês que estão vivendo bem sem essas dores, então é um sinal de que os que estão vivendo mal não estão num processo normal. Eles estão precisando de ajuda, precisam de correção. E é por isso que o método Bebê Sem Dor funciona tanto e ajuda tanto esses bebês. Ó, a Neide perguntou que minha bebê vomita muito, chega a ficar roxinha. Tá vendo? O bebê fica roxo, o bebê fica incomodado, fica irritado. Ele dá sinais para você de que tem alguma alteração, de que tem alguma sobrecarga de funcionamento ali no organismo dele que está causando aquele desconforto. O que ela pode fazer? Só tem 13 dias. Então, gente, imagina 13 dias. E aí você tem um bebê de 13 dias que você vai levar às vezes numa consulta. E aí o profissional vai falar para você, não, até 3 meses é normal. Então você está com o bebê de 13 dias. Você vai esperar mais tantos dias até chegar aos 3 meses para ver se vai melhorar.
Eu não consigo concordar com isso. Olhar para uma criança e deixá-la embora do meu consultório sabendo que essa criança está sofrendo, sem procurar entender, sem procurar ajudar, sem procurar orientar essa mãe sobre o que é preciso ser feito. Então não dá realmente para deixar acreditando que é normal, que o bebê está ali e que por ele ser pequeno ele tem que ser obrigado a passar por isso. Então, o que você pode fazer a princípio? Eu não estou observando o seu bebê, tá? Então, digamos que são algumas técnicas preventivas. Não tem como eu te ajudar aqui na live explicando para você uma técnica de correção, porque eu não sei o que o seu bebê tem ainda. Eu consigo entender o que o seu bebê tem a partir de uma aula que eu dou, onde eu encontro as mamães ali ao vivo e elas me contam como está o bebê, me mandam foto, vídeo, eu consigo entender para poder ajudar. De forma preventiva, o que você poderia fazer? Manter o seu bebê elevado, evitar de bater nas costas quando o bebê está ali para arrotar. Então, são questões pontuais que às vezes podem ajudar ali caso o bebê tenha uma sobrecarga ali maior e essas questões que você está fazendo podem estar prejudicando ainda mais. Então, são formas preventivas de você tentar evitar. Então, pelo menos manter o bebê sempre mais elevado já vai ajudar bastante. Mas não se esqueça, é importante entender se o bebê tem um torcicolo, se ele tem uma assimetria, um problema ali que está fazendo com que ele tenha esses sintomas. E aí, existe toda uma metodologia para corrigir isso, dentro do método Bebê Sem Dor. Cláudia Renata, minha filha chora muito para mamar, será que é refluxo? Pode ser refluxo, porque durante o refluxo ali o bebê fica irritado e chora, pode acontecer. Pode ser uma alteração de fluxo, ou um fluxo muito baixo, ou um fluxo muito intenso de leite, e ela não está conseguindo coordenar esse leite para tomar, então isso pode causar um desconforto e fazer ela chorar também. Pode ser uma dificuldade na pega, uma boquinha que está restrita, e isso também pode influenciar ali no choro durante a mamada. Pode ser uma disquesia, que é um desconforto abdominal, desconforto intestinal, também faz o bebê chorar durante a mamada. Pode ser várias coisas. Adriana, boa noite, minha bebê está com 19 dias, ela se espreme muito até dormindo, por que será? Pode ser que ela tenha disquesia. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, é quando o bebê tem a sensação de que está fazendo cocô ou que ele precisa fazer cocô sem estar precisando. É meio doido entender isso, mas é como se o sistema do bebê estivesse mandando uma informação de que ele precisa evacuar sem ter a necessidade de evacuar naquele momento, sem que tivesse as fezes prontas para ele evacuar. E aí ele fica se espremendo. Às vezes elimina gases enquanto está espremendo, mas ele não consegue fazer o cocô e fica irritado. Às vezes faz até o bebê despertar. Então pode ser disquesia, existem técnicas para melhorar isso também, para ajustar isso. A Cláudia, depois que ela mama, ela fica com a linguinha para fora. O que pode ser? Pode estar relacionado a refluxo, então. Então, se o bebê fica com a língua para fora, às vezes pode ser um sinal de que está gerando uma queimação, que ele está tentando fazer alguma forma de alívio. Ele está tentando mostrar algum sinal ali para você de que ele está tentando se aliviar daquela queimação e daquele desconforto. Às vezes o bebê vai se jogar para trás, você percebe que o bebê se joga para trás, fica duro, aí você vê ali uma tia, uma avó, fala, nossa, seu bebê tem 1 mês, ele já está firminho, ele já está se jogando para trás. É claro que ele está se jogando para trás, ele está fazendo uma das questões, um dos primeiros movimentos que ele aprende a fazer para expressar uma dor. Ele está se jogando para trás para tentar aliviar aquela queimação que ele está sentindo. Então, o ato do bebê se jogar para trás e ficar com o pescocinho firme não é porque ele está muito evoluído quando ele tem 1 mês. É porque todas as contrações do corpo dele estão sendo feitas para que ele sinta um alívio de dor. Então, isso é um desconforto e está influenciando ali nessa sobrecarga. É normal o bebê de 1 mês babar muito? Essa pergunta que eu mais recebo. É normal, é normal, é normal. O que acontece? O bebê de 1 mês babando muito. Se ele tem sinais relacionados a refluxo, uma queimação, um desconforto, uma irritabilidade, essa saliva em excesso pode estar acontecendo. Por quê? Porque esse bebê está com desconforto, uma queimação, ele produz mais saliva para aliviar um pouco daquela queimação. Então, depende dos sinais associados. Por isso que a gente observa. O que a gente vê? É normal o bebê maior, quando está saindo o dentinho, começar a salivar demais. Então, tem um estímulo maior de saliva ali.
ou ele pode estar tendo um processo de maturação de glândulas salivares também. Mas se o bebê está irritado, está desconfortável, tem todos os sinais de refluxo e está salivando depois de mamar, aí é sinal de que é por conta do refluxo mesmo. Ó, um sinal aqui que vocês começam a perceber. Como eu falo para vocês, talvez ninguém se proponha ou gaste do tempo para trazer informações para vocês, mas eu estou aqui trazendo, tá? Então, ó a pergunta da Marinilde. Minha bebê só quer dormir com a cabeça de lado, só quer ficar olhando para o lado. Pode ser torcicolo? Vocês começam a entender aquilo que eu estou falando, vocês começam a perceber que pode ter alguma alteraçãozinha no corpo do bebê a partir dessas informações. E pode sim, Marinildo, ser um torcicolo. Se o bebê começa a ter um vício posicional, ele começa a criar uma certa restrição. Então você coloca o bebê deitado. Toda vez que você coloca ele deitado, ele naturalmente ele já inclina a cabecinha. Você começa a perceber que aquilo é estranho. Então, colocou ele deitado, ele inclina a cabecinha. Colocou sentadinho no colo, então muitas vezes você pega o bebê novinho mesmo, coloca ele ali a posiçãozinha para ficar em pé depois da mamada, ele já se entorta ali no corpinho. Parece que a cabecinha dele vai cair assim. Então você fica até com medo daquela cabeça que parece que está muito mole e que está caindo. Então o bebezinho entorta a cabeça, entorta o corpinho. Colocou deitado, ele entorta também. Pode ser um sinal de que ele está com torcicolo. Pode ser que essa musculatura do pescoço dele esteja com uma alteração de função. Pode ser que ele esteja fazendo uma rotação no pescoço por conta dessa inclinação também. Então inclina para um lado, roda para o outro. Parece que está sempre olhando só de um lado. Aí você faz estímulos. O bebê está deitado, você pega um chocalhinho e chama atenção para ver se ele consegue acompanhar o movimento do outro lado. E ele não vai. Ele chega até uma altura, parece que tem alguma coisa que traciona ele de volta. Ele vai até um pouquinho e volta. Vai um pouquinho e volta. Parece uma catraquinha. Vai indo aos poucos e volta. Então é sinal de que pode ter uma restrição mesmo de funcionamento ali do pescoço dele. E aí o que essa restrição vai fazer? Por isso que ela relaciona ao refluxo. Aqui na base da cabeça existem ligamentos. São como se fossem barbantinhos. Eu vou explicar para vocês para ficar mais fácil dessa forma. Esses barbantinhos ligam um osso ao outro. Então tem ligamento que sai da nuca para a região das vértebras do bebê. E esses ligamentos, quando o bebê tem um torcicolo, a cabecinha está muito achatadinha, assim, está muito tombadinha, né, lateralizada, isso pode fazer com que esse ligamento comece a ficar irritado. Esse ligamento ficando irritado, ele pode inchar, ele pode sofrer um edema ali, que a gente fala. Esse inchaço do ligamento pode fazer uma compressão e uma sobrecarga do nervo que está passando perto dele. E aí esse nervo que está passando perto dele é o nervo que vai chegar para comandar o funcionamento do estômago. Então dá para entender que existe uma causa específica para o refluxo, o problema está saindo daqui do pescoço. Assim como a mamãe ali, Marineide, ela observou que o bebê pode estar tendo um torcicolo, que o bebê está inclinando a cabecinha. Isso realmente pode estar acontecendo e pode estar favorecendo para um sintoma de refluxo, talvez o bebê dela tenha. Isso faz com que gere essa sobrecarga dessa inervação, um nervo que chama nervo vago. Esse nervo sai aqui da cabeça e vai chegar lá para o estômago. Então, na zona de saída desse nervo está tendo um processo de irritação, como se tivesse alguma coisa o tempo todo incomodando aquele nervo ali, beliscando ele, atrapalhando ele de funcionar. E aí, a hora que chega a resposta para comandar aqui o estômago, ele não está conseguindo ter essa resposta de comando. E aí o bebê não consegue fazer uma boa digestão, acaba vomitando. Então, um torcicolo é um dos piores e um dos principais causadores de refluxo. E é uma coisa que a gente precisa corrigir. Então, começou a observar que o bebê está inclinando a cabecinha para um lado, está fazendo um apoio ali, que esse vício de posição dele está muito constante, é sinal de que esse bebê precisa de ajuda, precisa de correção para melhorar todo esse processo. E aí as mamães perguntam, doutor, mas você mora muito longe, como que eu vou fazer para corrigir isso? O que eu faço? Por isso que existe o método Bebê Sem Dor, um método online onde eu ensino vocês como que vocês devem fazer todo esse processo de correção com reposicionamento, com manobras simples, com massagens, que vocês vão conseguir ajudar o bebê, assim como eu tenho mães do Ceará, mães do Rio Grande do Sul, mães de Minas, Mato Grosso, que hoje estão felizes da vida aí com os bebezinhos tranquilos. Então dá para melhorar sem precisar sair de casa, sem precisar colocar o seu bebê na estrada. Então tem como melhorar tudo isso.
Ó, a Valdênia Rodrigues. Meu bebê gorfa muito, ele tem um fluxo grande e atualmente está com dificuldade de ganhar peso. Pode ser refluxo? Pode ser refluxo. Então ele está eliminando tudo aquilo que ele mama. Então, diferente daquele caso que eu falei para vocês, que era o segundo fator. O bebezinho ganha peso, mas ainda assim tem refluxo. No caso dela, ele está vomitando e não está conseguindo ganhar peso. O que pode estar acontecendo? Pode ser por conta desse refluxo? Pode ser por conta desse refluxo. Pode ser por conta de uma língua restrita? Pode. Pode ser que o bebê esteja com uma língua presa e isso dificulta o processo de sucção, o bebê não consegue sugar normalmente, altera a função de funcionamento gástrico, digestivo, então altera porque existem fáscias, tecidos que estão segurando esse movimento ali da deglutição para o bebê conseguir engolir, e aí o bebê tem estímulo de vômito. Então, é um bebê que precisa de atenção em relação a várias possibilidades e a gente consegue ajudar esse bebê também. Neidinha, como eu faço para entrar nesse método? Ó, eu ainda não estou com as vagas liberadas, ainda não liberei as vagas da nova turma. A gente vai ter um evento primeiro, tá? Que vai acontecer no dia 1º de agosto, onde você já vai ter oportunidade de receber várias dicas ali que vão te ajudar. E aí a gente vai abrir poucas vagas para essa turma. Então, por que poucas vagas? Porque é um curso, é um método fechado, ali onde eu dou atenção para essas mamães por tempo quase que integral. Eu tenho aulas com elas semanais ali, onde eu encontro elas frente a frente, elas mostram o bebê, falam como que tá, e aí eu consigo ajudar. Então, fique atento assim que eu divulgar aí a possibilidade dessas vagas, porque ó, esgota rapidinho. Então, assim, não se esqueçam então de se inscrever para a Semana do Bebê Sem Dor. Vai acontecer do dia 1º, tá, ao dia 5 de agosto. É uma semana onde você vai aprender ali várias coisas nas aulas que eu vou ensinar para vocês. Então são 3 aulas importantes que acontecem na segunda, na quarta e na sexta, onde eu trago informações importantes, coisas que você pode estar fazendo de errado, coisas que você precisa fazer para corrigir. Vou ensinar coisas para vocês corrigirem ali e explicar ali sobre os principais fatores de correção, do que a gente precisa fazer que determina aí essa funcionalidade do método, tá? Então se inscrevam, que dá tempo de se inscrever, a inscrição é gratuita para você poder participar, assistir essas aulas, são aulas fechadas, mas são aulas gratuitas, então você pode se inscrever para assistir e participar de tudo. O link está lá na bio, do dia 1 ao dia 5 de agosto, vão acontecer aí as aulas da Semana do Bebê Sem Dor, e eu espero vocês para poder ajudar ainda mais o seu bebezinho que está sofrendo. Então, se as informações de hoje foram úteis para vocês, imagina o que vai ter dentro dessas aulas de forma gratuita que vai beneficiar ainda mais vocês. Então, eu espero vocês, acompanhem os vídeos, as lives, os conteúdos, os reels, compartilhem os vídeos que eu posto para vocês todos os dias. Tenho certeza que muitas outras mamães também se beneficiam com essas informações, tá bom? Estou sempre à disposição para ajudar vocês. E a gente se vê. Até uma próxima.